Você já sentiu que algo está tentando destruir sua fé sem fazer barulho? Eu percebi isso quando me perguntei por que, mesmo servindo a Deus, certos pensamentos, distrações e atitudes começavam a me enfraquecer por dentro. Foi nesse momento que entendi: o perigo mais mortal não é aquele que grita, é o que sussurra. Jesus alertou sobre esse inimigo invisível, esse mal que não se apresenta com chifres, mas com aparência de normalidade. Um ataque lento, silencioso, quase imperceptível. E, se não discernirmos, seremos engolidos sem perceber. Se prepare. Porque hoje vamos entrar no alerta mais ignorado que Jesus deixou, e muitos cristãos já estão caindo sem saber que foram atingidos. Antes de continuarmos, faça algo simples, mas extremamente importante. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar mais vidas, mais famílias, mais crentes que estão adormecidos. Seu gesto fortalece a propagação da palavra e ajuda este conteúdo sério a romper as barreiras do silêncio espiritual. Não deixe para depois. Aperte o botão e fique firme com a gente. E se este vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: Jesus, abre meus olhos para o perigo invisível. Escreva como um clamor. Como alguém que não quer mais viver no piloto automático espiritual. Deixa eu começar te perguntando algo direto. Você já percebeu que o maior ataque espiritual da sua vida não veio de algo grande, mas de algo pequeno? Eu lembro de um dia comum, em que tudo parecia normal, mas algo dentro de mim começou a perder força. Não foi pecado gritante, não foi tentação pesada. Foi só um cansaço, um desânimo, uma irritação que eu deixei ficar. Ali eu percebi: o inimigo trabalha no silêncio. E Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo não é sobre vigiar o mundo ao redor. É sobre vigiar o mundo dentro de você. Jesus está dizendo: o ataque começa em lugares que você não está olhando. Agora pensa no seu dia a dia. Você acorda, pega o celular e já está mergulhado em notícias, mensagens, tarefas. Sem perceber, sua mente fica pesada. Depois alguém te irrita, você perde a paciência. Mais tarde, vem uma preocupação financeira, uma frustração do trabalho. E, quando percebe, sua fé já está abafada. Isso é o perigo invisível. E você nem percebeu que foi golpeado. Jesus também disse em Mateus capítulo 13, versículo 22, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Repare na palavra sufocam. Não diz atacam. Não diz arrebentam. Diz sufocam. É lento. É discreto. E é mortal. Agora olha para sua rotina. Quantas vezes você deixou de orar porque estava cansado? Quantas vezes você adiou a leitura da Bíblia porque faltou tempo? Quantas vezes seu espírito ficou fraco enquanto sua agenda ficou cheia? Jesus já avisava: os espinhos crescem devagar, mas matam rápido. E te digo a verdade, eu mesmo percebi que estava permitindo coisas pequenas tomarem espaço que pertence a Deus. Essa foi a mudança que precisei fazer. E quando reconheci, entendi que Jesus não estava exagerando. Ele estava me protegendo. Existe um tipo de guerra espiritual que não faz barulho. Não tem tempestade, não tem trovão, não tem queda visível. É um desgaste lento, como água corroendo pedra. E Jesus alertou que esse é o tipo mais perigoso. Ele sabia que muitos crentes não cairiam por causa de um grande pecado, mas por causa de pequenas concessões repetidas. Ele disse em Lucas capítulo 21, versículo 34, e acautelai-vos de que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Essa frase cuidados da vida é o centro do perigo invisível. Cuidados. Não pecados escandalosos. Preocupações. Pressões. Rotinas. Você sabe como funciona. Alguém te decepciona, um sonho atrasa, uma conta vence, uma palavra machuca. E, sem notar, você começa a reagir mais com a alma do que com o espírito. Deixa de cantar ao acordar, porque acordar já pesa. Deixa de sentir a presença de Deus, porque a mente está cheia de ruídos. É assim que a fé se desgasta, por dentro. Jesus também advertiu em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse versículo sempre soa como um alerta distante, mas ele é mais prático do que parece. Significa que você vai vivendo,
cumprindo suas responsabilidades, fazendo o que precisa, mas o coração já não arde mais. Você ora, mas sem força. Você lê, mas sem fome. Você canta, mas sem paixão. E Jesus está dizendo, essa frieza silenciosa é um perigo mortal. Pensa num exemplo simples. Você está dirigindo, atrasado para o trabalho. O trânsito parado, buzinas por todo lado, sua mente agitada. De repente, percebe que reagiu com irritação, que respondeu mal, que pensou aquilo que não deveria. E você diz, não foi nada demais. Mas foi. Porque cada pequena reação descontrolada é um fio a menos na corda espiritual. Cada descuido abre mais espaço para o inimigo agir sem ser percebido. Eu mesmo percebi que estava vivendo com o coração carregado. Não era pecado, era peso. E peso também derruba. A mudança começou quando eu admiti que não podia continuar assim. Esse é o ponto. O perigo invisível cresce quando você normaliza o que deveria combater. Chega um momento em que aquilo que era invisível começa a aparecer. Jesus avisou isso com uma clareza que arrepia. Ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Perceba, a casa estava de pé. Nada parecia errado. O perigo estava escondido no fundamento. Invisível. Silencioso. Mas quando o vento chegou, tudo veio abaixo. É assim com muitos cristãos hoje. A queda nunca acontece no dia do escândalo. A queda começa meses antes, no silêncio do coração, no abandono da vigilância, na rotina sem oração, na fé que vai ficando rala. E quando finalmente o vento sopra, a estrutura não aguenta. Jesus reforça isso em Lucas capítulo 6, versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem fundamento, na qual, batendo com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Grande ruína. Não ruína comum. Ruína grande. Porque a ruína de quem conhece a verdade é sempre mais profunda. Agora veja como isso aparece no dia a dia. Você vive correndo, tentando resolver tudo sozinho, e Deus vira a última opção. Quando a tempestade chega, um diagnóstico, uma perda, uma traição, um colapso financeiro, você percebe que não tem estrutura emocional nem espiritual para suportar. A ansiedade te toma. O medo te engole. A dúvida te corrói. Por quê? Porque a fundação estava enfraquecida há muito tempo. E aqui eu falo na primeira pessoa, eu já vivi esse momento. Quando o que estava escondido começou a aparecer. Quando pequenas brechas que eu ignorei se tornaram muralhas de frieza. Quando percebi que minha fé não estava firme como eu imaginava. Essa revelação doeu, mas salvou minha vida espiritual. Jesus me mostrou que ignorar o perigo invisível é pedir para cair quando o vento soprar. Agora eu pergunto a você, se hoje o vento soprasse com força contra sua vida, sua casa ficaria de pé, ou cairia? Essa é a hora de acordar. De firmar o fundamento. De arrancar o que sufoca. De restaurar o primeiro amor. O céu está chamando você para vigiar antes que seja tarde. Se esta palavra mexeu com você, então não adie sua resposta. Deixe seu like, se inscreva no canal e fortaleça esta obra. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando abrir os olhos antes que o perigo invisível se torne destruição visível. E continue com a gente, assista o próximo vídeo do canal e permaneça firmado na verdade, enquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.